Queremos saudar a todos com uma boa noite, aqueles que estão nos assistindo de longe também. Nós vamos orar agora, tá bom? Do jeitinho que você está aí, na abertura da palavra de Deus, há poder. E nós vamos clamar por esse poder. Vamos orar. Pai amado, que grande alegria, Senhor, nós estarmos reunidos para falar contigo. A Bíblia, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que a tua palavra, Senhor, ela penetre em nós como uma espada afiada de 2 gumes, até as entranhas da nossa alma, para nos levar, Senhor, ao arrependimento, à humildade, à contrição diante da tua presença. Obrigada, Deus, porque tu nos destes esta carta de amor. E nessa carta nós vamos aprender mais de ti. Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quem está disposto e desejoso e necessitado de receber a palavra de Deus nesta noite, diga amém. Amém. Quem aqui quer uma bênção bem grande hoje? Com esse amém aí a bênção vai ser pequenininha. Pequenininha. Vou dar mais uma chance para você. Quem aqui quer uma bênção bem grande, diga amém. Amém. Diga eu quero. Deus seja louvado. Agora a bênção começa a cair. E a bênção está na palavra de Deus. A palavra é a fonte de bênção. A palavra é o que deu origem a tudo que existe. Disse Deus, haja luz e houve luz. E esta mesma palavra que fala com a gente hoje, e ela recria, ela restaura, ela renova. Se você está precisando de uma renovação espiritual na sua vida, a hora é agora. Nenhum amém aí, tá fraco o negócio aqui hoje. Eu espero que aí nas igrejas, aí onde você está coberto na internet, você esteja dizendo amém, para mostrar para Deus e os anjos que você quer a bênção, né? A restauração, a renovação começa agora. Amém. Deus seja louvado. Então abra a Bíblia. O texto de hoje, São Mateus capítulo 14. São Mateus capítulo 14 é o texto para a nossa reflexão de hoje. Por favor, abra a sua Bíblia. São Mateus capítulo 14. Quer uma ajudinha para achar ou não precisa? Quer uma ajudinha? Está entre Gênesis e Apocalipse. Ajudou ou não? Ajudou? São Mateus, o primeiro dos evangelhos. Não o primeiro escrito, mas o primeiro da composição bíblica, né? da coleção bíblica. O livro que abre o Novo Testamento. São Mateus capítulo 14. Eu vou dispensar alguns comentários introdutórios por uma questão óbvia de tempo. Tenho a impressão que, pelo fato de ser um texto muito conhecido, eu não vou precisar explicar muita coisa da história em si. Mas eu quero convidar você a me acompanhar na leitura. Está todo mundo aqui comigo? Não é a hora de você se distrair agora, hein? Tem gente, tem seres por aí que estão muito interessados que você se distraia. Não permita isso agora, né? Eu quero que você acompanhe a leitura com muita atenção. Ei, me ouviu? Atenção, se você está olhando para a Bíblia, se não está, preste atenção ouvindo. E aí eu já convido você a já buscar na leitura elementos importantes do texto que vão servir para a gente hoje. A própria leitura já tem que ser a metade do sermão. A outra metade vai ser um comentário sobre a leitura. Bíblia. Tá bom assim? A gente está onde mesmo na Bíblia? Qual é o evangelho? Qual é o livro? Qual é o capítulo? 14. E a gente vai começar a partir do verso 22. São Mateus 14, começando no verso 22. A Bíblia que eu tenho aqui, ela traz esse texto com um subtítulo. E o subtítulo diz assim: Jesus anda sobre o mar. Quem conhece a história, levanta a mão aqui, que está aqui presente. Aí na igreja, você conhece a história? Jesus anda sobre o mar. Se eu fosse colocar o título, eu colocaria: Jesus e Pedro andam sobre o mar. Aliás, é muito mais impressionante Pedro andando sobre o mar do que Jesus. Jesus é Deus. Pedro, coitadinho de Pedro, ele andou sobre o mar. Essa é uma história de milagre, mas é, antes de qualquer coisa, uma história de fé.
uma história de fé. E hoje eu quero extrair dessa história elementos para nos ajudarem a entender o que interfere na nossa experiência de fé. E o título da mensagem de hoje é Os Inimigos da Fé. Os Inimigos da Fé. Estão presentes aqui nessa história. Vamos lá? Todo mundo pronto para a leitura? São Mateus capítulo 14, começando no verso 22, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro, e aí está Pedro, né? Quem conhece Pedro aqui da Bíblia? Conhece Pedro? Gente boa, Pedro, né? O Pedro, ele funcionava ali como um representante dos demais discípulos. Ele falava em nome dos outros. Ele era o primeiro a falar, era o primeiro a questionar, era o primeiro a agir. E aqui não é diferente. Esse texto aqui mostra essa personalidade de Pedro de maneira muito clara, né? Qual é o versículo que eu estou mesmo? 28. Eu sei, eu estou só procurando saber se vocês sabem também. 28, né? Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Outra versão diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Verso 29, Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Amém. Os inimigos da fé. Como eu disse, essa é uma história de milagres, essa é uma história de Pedro andando sobre as águas, mas antes de qualquer coisa, é uma história de fé. Aqui fala sobre a fé, e fala sobre a pequena fé, e fala sobre a falta de fé. E nos mostra quais são os elementos que mais interferem na nossa experiência de fé. E a minha intenção aqui não é apenas fazer uma apresentação didática do texto. Eu quero que você ouça a mensagem fazendo uma introspecção, olhando para a sua própria experiência, para que você entenda melhor a sua própria experiência de fé. Vamos fazer isso então? Vamos fazer isso? Algumas coisas interessantes do texto, eu comento rapidamente, né? Primeiro elemento surpreendente do texto, né? Eles enfrentaram uma tremenda tempestade. Mas quem foi que os mandou para aquele lugar? Quem foi que mandou os discípulos para ali? O próprio Jesus. Jesus disse: vão, entrem e atravessem. E aí vem uma tremenda tempestade e provoca esse alvoroço todo. Isso significa que nem sempre, quando a gente obedece a Deus, a gente está livre das tempestades da vida. A direção de Deus não significa vida fácil, nem caminho fácil. Ah, mas eu orei tanto, eu tenho certeza que foi Deus que me colocou nesse emprego, e agora essa crise. Sim, não quer dizer que você se confundiu. Deus mandou você para ir, mas Ele não significa que você não vai ter tempestades. Ah, mas eu entrei nesse casamento com a aprovação de Deus, eu tenho certeza disso. E agora por que essa crise? Sim, a direção de Deus não é garantia de falta de problemas. Essa é a primeira grande lição que a gente aprende aqui. Os caminhos de Deus nem sempre desviam das tempestades.
Então, quando você estiver vivendo uma tempestade, aliás, eu imagino que muitos aqui estão vivendo uma tempestade na sua vida nesse exato momento. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que estão aqui agora me ouvindo, me acompanhando, mas que cujo coração está dilacerado, sangrando. Você está com a cabeça mil, você está vivendo, você não sabe como é que vai ser quando chegar em casa, a crise na família, no casamento, a crise financeira, né? Aquele diagnóstico que acabou com a sua estrutura, a estrutura da sua família, uma tremenda tempestade. A direção de Deus não é garantia da ausência da tempestade. E esse texto nos fala, como eu já disse, sobre os dois grandes vilões da fé, os dois grandes inimigos da fé. Quais são? Foram mencionados aqui quando a moça fez uma introduçãozinha aqui antes do Pedro cantar, né? Alguém se lembra? Os dois inimigos da fé: o medo e a dúvida. Tiveram medo e gritaram: é um fantasma. E Jesus diz: não tenham medo. Pedro, andando sobre as águas, de repente olhou para a tempestade, teve medo, e aí afundou. O medo é o primeiro inimigo da fé. O segundo inimigo da fé, a dúvida. Depois que Jesus salvou a Pedro, trouxe à tona, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo e a dúvida. Vou começar falando sobre o medo. O medo é um sentimento, uma emoção, uma experiência inevitável. Eu não estou falando aqui, existe o medo natural, que tem inclusive o seu lado positivo, né? O medo é algo que faz parte da estrutura psicológica, da estrutura emocional. Nós somos criados com a possibilidade do medo no sentido de servir como um elemento de autoproteção. É o medo que nos faz... que nos protege. Se você não tem medo, você se coloca em situações de risco desnecessariamente. Então é o medo natural. Esse medo aí não é problemático, não é esse medo que eu estou falando. Eu estou falando daquele medo que começa quando termina a fé. O medo. E o medo essa experiência de medo é a primeira emoção humana registrada na Bíblia. A primeira vez que a Bíblia cita uma emoção humana, qual é a emoção? O medo. Adão e Eva pecaram, transgrediram, ficaram envergonhados, fugiram de Deus, e Deus: Adão, onde estás? E aí a resposta: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E a partir daí o medo vem acompanhando a experiência humana. Falo desse medo, esse medo que é o medo que começa onde termina a fé. Ele está presente na experiência humana. De lá para cá, o medo tem sido uma presente constante na nossa experiência. E esse texto aqui que nós lemos revela as duas categorias de medo. Quais são os dois tipos de medo que existem? Existe o medo imaginário e o medo realista. O medo imaginário. Os discípulos, no meio da tempestade, estavam com medo da tempestade. De repente, Jesus se aproximando, eles olharam, viram aquele vulto, como é que diz por aqui, aquela visagem. Pensaram que era o quê? É um fantasma. Gritaram com medo de fantasma. Aqueles sujeitos, aqueles caras brutamontes, que estavam acostumados com as batalhas do mar, homens duros, homens, né, tudo pernambucano, macho, gritando com medo de fantasma. Tinha paraibano no meio também. Meu pai era paraibano. Pensa num cabra macho, Zé de Sales. Macho, não tinha medo de nada, mas morria de medo de alma. Meu pai, quando ia deitar sozinho, a gente olhava, a luz do quarto ficava acesa. Enquanto minha mãe não chegava, estava com a luz acesa. E ele mesmo dizia, né? Nunca tive medo de homem nenhum, mas a tal da alma que eu nunca vi, eu me pego de medo. É o medo imaginário, é medo de coisa que não existe, né? E essa é uma categoria de medo que está presente na nossa vida. Muitas vezes o medo infantil,
né, que nos acompanha desde a infância. Eu me lembro que uma fase da minha infância, Rogério, eu tive medo de fantasma também. E não ria, não, que eu sei que você também teve. Lá no Goiás também tem fantasma, não tem? Eu tinha medo de fantasma. Uma fase da minha infância, não durou muito, mas eu me lembro que eu me deitava, eu tinha que me cobrir do pé à cabeça. Se ficasse um dedãozinho fora, a sensação de que alguém ia tocar no meu... Quem está rindo é porque viveu a mesma coisa. Se minha mão ficava pendurada no colchão e eu acordasse, tinha um fantasma debaixo da cama que ia pegar na minha mão. É o medo imaginário, esse é o medo infantil. Mas, infelizmente, muitos medos infantis nos acompanham ao longo da vida. E muitos de nós passam a vida com medo de coisas que não existem. Medos imaginários, fobias. As pesquisas, os estudos, os acadêmicos, né, os eruditos da área, eles comprovam que a maior parte dos nossos medos é imaginária. Aquilo que lhe causa mais medo talvez nem exista. Imaginário, você está com medo de fantasma, criação da mente. São medos que são ditados não pela realidade, mas são ditados pela sua condição emocional. E aquele dia que você está depressivo e você está para baixo, aí você se lembra daquela situação, vem um medo, aquele probleminha se agiganta. Outro dia você acorda bem para cima, você se lembra daquele probleminha, ele parece que desapareceu. O problema é o mesmo, do mesmo tamanho. Ele incha e murcha de acordo com a sua condição emocional. São medos imaginários. Queria dizer para você que existe recurso para isso, hein? Inclusive recurso profissional, busque ajuda. Mas o texto revela também a outra categoria de medo, que são os medos realistas. Havia razão para eles terem medo ali? Havia ou não havia? Uma tempestade, descrita como ventos fortes e ondas grandes. Havia uma situação real que provocava medo. E muitas vezes na nossa vida, nós temos medo de coisas reais, problemas reais. São as tempestades da vida, os vendavais e as ondas que jogam a gente para um lado e para o outro. E que são maiores do que as nossas forças. E a gente olha e vê que não tem sabedoria nem força para enfrentar sozinho. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Para alguns aqui é o diagnóstico, para outros é o desemprego, para outros é a crise no casamento, para outros é a crise financeira, para outros é a crise espiritual. As tempestades da vida que nos dão medo, medos realistas. Jesus certa vez disse assim: por que é que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Marcos 4,40. Vejam, o medo e a fé, eles são autoexcludentes. Onde há medo não há fé, e onde há fé não há medo. Por que é que vocês estão com medo? Substitua o medo pela fé. Muitos medos, como eu já disse, são aprendidos na infância, né? E alguns pais ensinam os filhos a serem medrosos. Ei, menino, desce dessa árvore. Ei, menino, calça isso aqui. Ei, menino, não anda por aí. Ei, vai cair, vai machucar, vai se furar. Larga isso. Ei, cuidado. E a criança cresce assustada. Cuidado. Você deve criar os seus filhos com cuidado e responsabilidade, mas não os faça medrosos. A vida impõe riscos e a gente tem que aprender a enfrentar riscos desde a infância. Medos aprendidos na infância. Eu me lembro quando o Renan nasceu, Jane. Mara está aqui, né? O Renan foi entregue para a gente no final do dia. Nasceu de manhã, ficou o dia inteiro lá dentro, a gente não sabia o que estava acontecendo e tal. E o pessoal vinha, não, está tudo bem, é só um probleminha e tal. Passou lá o dia inteiro. Final do dia foi devolvido para a gente. E a gente soube que ele teve um probleminha respiratório quando nasceu. Pronto, eu fiquei morrendo de medo que o Renanzinho, recém-nascido, parasse de respirar. A gente foi para casa e aquele quartinho de bebê maravilhoso que a Mara preparou, ficou sem uso por umas 2 semanas, porque eu levava o Renan, eu deitava na minha cama, colocava o becinho dele do meu lado e eu não dormia. Eu ficava olhando e medindo a respiração dele. E de vez em quando eu tinha a impressão que ele parava de respirar.
E por umas 3 ou 4 vezes nesse período, eu saí 2, 3 horas da manhã correndo para o Hospital Adventista. Eu morava no bairro do Belém. O hospital estava a 15, 20 minutos dali, sem trânsito de madrugada, porque meu filho estava tendo uma parada respiratória. Tudo na minha cabeça. Chegava lá, o médico examinava, olhava e dizia: pai, volta para casa que está tudo bem. Medo imaginário. Mara uma vez, o Renan estava brincando com dinheiro. Criança pequena, com moedinha, e a moedinha às vezes põe na boca, né? Aquela coisa assim. E aí Mara: Renan, não pegue dinheiro, Renan, dinheiro é sujo, dinheiro contamina. E eu disse: Mara, para com isso, está ensinando o menino a ser pobre. Aí eu dizia assim: não, Renan, pode pegar em dinheiro, dinheiro é bom, dinheiro é bom, dinheiro é limpo, dinheiro não contamina não, dinheiro é bom. Eu acho que ele ouviu mais a mim do que a ela, ainda bem. São medos aprendidos, né? Eu estou aqui citando coisas divertidas da minha família, mas eu quero trazer você para essa realidade. Quais são os medos que estão prejudicando a sua fé? Quais são os seus medos reais? Medos em relacionamentos. Escute aqui o que eu vou falar. Está todo mundo aqui comigo? Escute o que eu vou falar. Relacionamentos saudáveis não provocam medo. Se você vai para o seu trabalho e no caminho de casa para o trabalho você tem frio na barriga, você sente medo, tem alguma coisa errada. Pode haver uma situação abusiva, um bullying, uma exploração, um assédio, alguma coisa, porque relacionamentos saudáveis não podem provocar medo. Medo no casamento. Eu vou falar aqui das mulheres, porque estatisticamente é muito maior o número de mulheres que sofrem abuso psicológico e físico do que homens, mas o que eu vou falar também serve para o outro lado. Se existe alguma situação no seu casamento, alguma circunstância em que você, minha querida amiga, minha querida irmã, sente medo do seu marido, tem coisa errada. Precisa resolver. Não há espaço para medo em nenhum relacionamento que seja saudável. Se houver medo, busque ajuda. Isso não é normal. Primeiro pensamento é: eu não sabia que era assim, mas eu acho que deve ser assim com todo mundo. É assim com muita gente, mas está errado. Você não precisa e não deve se submeter a nenhuma situação abusiva no seu casamento que provoque o menor sentimento de medo. Precisa ser tratado, precisa de ajuda. Busque ajuda, e você tem alguém da sua confiança, da família, seja quem for, busque ajuda. Você não pode aceitar esse tipo de medo. Medo no relacionamento entre pais e filhos. E vou falar aqui de filhos que têm medo dos pais. E alguns pais ainda se orgulham, porque tem uma autoridade tal sobre os filhos, que quando falam, a criança treme as bases e obedece imediatamente. Porque a autoridade aqui em casa sou eu, está obedecendo por medo. Não há nenhuma virtude na obediência por medo. Aliás, não existe virtude na obediência em si mesma. A virtude da obediência está naquilo que a motiva. O amor ou o respeito, ou ambos, nunca o medo. Seu filho lhe obedece por medo, maravilha, obediente, até o dia que ele perdeu o medo. E aí você vai vê-lo voar, vai vê-la voar. Não pode haver medo nos relacionamentos. Outro tipo de medo que abala a nossa fé, o medo do futuro. Tem gente que está tremendo. Faz poucos dias, uma jovenzinha de 22 anos, universitária, futuro brilhante pela frente, está tudo certo na vida dela, e ela dizia assim: eu morro de medo de não conseguir ser independente na vida. E eu disse: olha, o que você já tem hoje
em termos de estudo, de preparação, de vários idiomas que fala, o que você já tem hoje é suficiente para lhe dar uma condição de vida independente, superior à dos seus pais. Você está com medo de quê? Os olhinhos brilharam. Medo do futuro. O que Jesus diz? E aí tem gente, talvez aqui dentro, aqui, que está me ouvindo agora, que está, como é que é meu futuro? Minha aposentadoria está chegando, e eu não comprei minha casa, e o futuro? E como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que... Ei, para com isso. Você está vivendo como se Deus não existisse na sua vida. É claro que você tem que ser, você não pode ser negligente com o seu futuro, você tem que se aplicar, cuidar, ser previdente, verdade, você tem que fazer tudo isso, mas com paz e tranquilidade, porque você tem um Deus que é dono de tudo. E Jesus disse, não vos inquieteis, quem se lembra do texto? Não vos inquieteis com o quê? Com o dia de amanhã. Ei, aquele que cuida dos pássaros, aquele que veste o lírio do campo, as ervas do campo, que nascem de manhã e morrem de tarde, e nem Salomão se vestiu como elas, porque Deus fez isso. Quanto mais valeis vós do que essas coisas, calma, não tenha medo, tenha fé, substitua o medo pela fé, confiança em Deus, medo do desconhecido, que é ilustrado aqui com o medo do escuro, né? Por que a gente tem medo do escuro? Porque a gente não está vendo. Se não está vendo, é desconhecido, né? E a criança que tem medo de escuro, eu digo criança, mas não é só criança não. Está no escuro, deu medo, dá vontade de correr, né? Não corra. Se correr, o medo aumenta. Quando eu era criança, eu corria algumas vezes, depois eu parei, porque quanto mais você corre, mais perto a alma está de você aqui. Não corra. Medo do desconhecido, e esse medo infantil, muitas vezes se reflete em nossa vida, e a gente tem medo do desconhecido. Sabe o que o medo do desconhecido faz com a gente? O medo do desconhecido tem o potencial de nos paralisar. E eu quero falar aqui de maneira muito especial aos jovens. Ei, juventude linda da minha igreja, não tenha medo, vá para cima, corra riscos. Tem pai e mãe aqui que já está arrependido de ter botado o filho jovem para me ouvir hoje, né? Mas eu vou dizer o que eu falo para os meus filhos: corra riscos. Você não quer arriscar? Não, tem uma decisão que vai mudar radicalmente a sua carreira, o seu rumo. Ei, analise, avalie, busque conselho e decida. Tem risco, arrisque. As grandes consecuções da vida só são efetivadas mediante riscos. Se você não quer correr grandes riscos, não espere ter grandes coisas na vida, nem espere ser grande coisa na vida. A vida exige riscos. E juventude, estou falando para todo mundo, mas de maneira especial para os jovens. Arrisque. E se errar, você tem tempo para consertar. No mínimo, deu errado, você aprendeu. Já não vai cometer o mesmo erro. Isso é construção de vida, de experiência. Arriscar, sair, ir para longe, mudar, novas experiências. Não tenha medo. Substitua o medo pela fé. Mas e o risco? Eu não estou falando aqui de risco de vida. Estou falando de risco na vida. Não vá fazer coisas que colocam a sua vida em risco. A vida é valor supremo. Não podemos arriscar a vida. Mas correr riscos na vida faz parte dela. Decida, tente, avance. Não confunda prudência com covardia. Seja prudente, mas não seja covarde. Jovenzinha, linda, ei moço, grandes coisas, Deus tem grandes coisas para vocês. Avancem, viu? Grandes sonhos, realizar grandes coisas. Viu? Você também que está me olhando aqui. Deus tem coisa muito grande para você. Arrisque. Substitua o medo pela fé. As grandes conquistas na vida envolvem grandes riscos. Eu costumo dar o exemplo de Davi e Golias.
Tinha risco. Aquele rapazinho de 17 anos de idade, eu digo para minha esposa que ele parecia comigo, né? Porque a Bíblia diz que ele era ruivo de boa aparência. Havia risco naquela empreitada de enfrentar o gigante Golias? Havia risco? Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Estava com medo? Não, mas ele sabia que tinha risco. Ah, como é que você sabe disso, Ranieri? Eu sei. Ele ia enfrentar quantos gigantes? 1. Quantas pedras ele levou? 5. Opa! Se preveniu, né? Tem gente que diz assim, não, é porque Golias tinha lá uns primos, uns irmãos que podia aparecer. A Bíblia não diz nada disso. Ele pegou 5 pedras porque ele pensou assim, se eu errar a primeira, eu tenho mais uma. Tem mais 4. Se errar a segunda, eu acho que não dava mais tempo mais. Se errasse a segunda ou a terceira, não dava mais tempo. Havia risco? Havia. Mas hoje ele é o grande Davi, se tornou o grande rei Davi, exaltado e louvado até hoje. Por quê? Porque teve coragem de enfrentar o risco. Correu o risco. Substitua o medo pela fé. Deus tem grandes coisas para você. Cito mais um medo, e este é o medo mais lamentável de todos. Qual é o pior medo? Quem sabe qual é o pior medo? O medo de Deus. Ter medo de Deus. E a religião de muita gente é baseada no medo. Ah, tem que obedecer, senão é fulminado. Deus está vendo tudo. Isso é assustador. Deus está lendo seus pensamentos. Isso é aterrorizante. É essa a imagem que você tem de Deus? De um Deus que está fiscalizando você, procurando motivos para condenar você? Não é essa a religião da Bíblia. Jesus, para mim, a meu ver, a mais bela promessa de Cristo para os seus discípulos, não é outra senão, a minha paz vos dou. Viver com Deus significa viver em paz. Paz é a ausência absoluta de medo. Você não tem que ter medo de Deus. Olha aqui, ó. Deus não está olhando para você procurando motivo para lhe condenar. Deus está olhando para você procurando motivo para lhe salvar. Amém. E Ele já encontrou aquilo que Ele mesmo já providenciou na cruz. É isso, não tenha medo. A Bíblia fala de temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conceito bíblico de temor a Deus não tem nada a ver com ter medo. Temor a Deus é reverenciar a Deus, honrar a Deus. Isso é o temor de Deus. Mas com paz e tranquilidade, porque Ele está na sua vida, não é para lhe condenar. Você já nasceu condenado. Deus entra, não é por causa da sua condenação. Ele entra para trazer salvação. Troque o seu medo pela fé. Eu disse que o texto nos apresenta os 2 inimigos da fé. Apresentei o primeiro, que é o medo. Qual é o segundo inimigo da fé do texto? Quem se lembra? A dúvida. Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Que fé deste homem. Essa expressão não tem o sentido de dúvida, como está aparentemente no texto. Se és tu, no texto original, a ideia não é de dúvida, é de certeza. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, já que és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele reconhece em Jesus o Senhor, ele faz uma oração, e ele pede algo grande, andar sobre as águas. Que fé! Aí Jesus diz, vem, que fé! Resposta imediata à oração. Às vezes eu passo tanto tempo orando e a resposta não vem. Pedro fez essa oração aqui pedindo coisas muito maiores do que as que eu peço. E a resposta foi imediata. Isso é fé. E aí ele desceu do barco e a tempestade continuava. Momentos antes ele estava gritando com medo. Agora, coragem, confiança para descer e andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Que fé é essa? Quem aqui quer ter uma fé assim, diga amém. Não diga amém sem pensar. O que Jesus falou dessa fé? Homem de pequena fé. É essa fé que você quer ter? Então por que disse amém?
Olha, vai no embalo, né? O que é do céu aqui vocês vão fazer, né? É bom saber disso. Alguém quer anotar meu Pix aí? Afundou, momentos depois, parou de olhar para Jesus, se envaideceu. Ele deve ter olhado para os outros assim e pensado, tinha que ser eu mesmo, né? E os outros pensavam a mesma coisa, tinha que ser Pedro mesmo, só Pedro para fazer isso, olha que sujeito. E aí quando Pedro para de olhar para Jesus, ele percebe as circunstâncias não mudaram, a tempestade já estava ali. Aí o texto diz que ele teve medo, porque tinha onda e vento. Espera aí, ele perdeu o medo enquanto estava olhando para Jesus. Então o medo dele não tinha a ver com as circunstâncias, tinha a ver com a sua experiência de fé. Enquanto ele estava olhando para Jesus, as circunstâncias estavam dominadas, não lhe deram medo. Ele para de olhar para Jesus, as circunstâncias se avolumam, o gigante aparece, e aí ele tem medo e afunda. Senhor, salva-me. Não deu nem tempo de pedir perdão. E aí Jesus fez o quê? Não, Pedro, vai beber uma aguinha aí primeiro, afunda um pouquinho aí. Pera aí, foi isso que Jesus fez? Não, Jesus imediatamente estendeu a mão. Eu imagino Jesus aqui, né? Jesus era um sujeito forte, além de saudável, ele tinha tido uma infância e uma adolescência, ajudando o José na carpintaria, na marcenaria, carpintaria, né? Ele era robusto. Eu imagino Jesus estendendo a mão, trazendo Pedro aqui, ó. Aí eu imagino a cena, Jesus trazendo Pedro aqui. Pedro sentiu segurança. Caminharam para o barco em segurança. Está salvo, está seguro. E aí vem a repreensão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus primeiro salva, para depois repreender. E por que a fé do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro aqui, foi tida por pequena? Por Jesus, por pequena. Por que duvidaste? Como é que Deus avalia a nossa fé? O que faz a nossa fé grande ou pequena aos olhos de Deus? O que faltou a Pedro para que a sua fé fosse grande? Veja, não faltou oração. Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Orou. Não faltou reconhecer a Jesus como Senhor. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Não faltou coragem, não faltou confiança, não faltou milagre, não faltou nada disso. E ainda assim Jesus disse, homem de pequena fé. O que significa isso? E eu quero concluir aqui com esse pensamento. O que significa isso? O que faz a nossa fé grande aos olhos de Deus não são as respostas às nossas orações, não são milagres. O que determina a autenticidade da nossa fé, a legitimidade da nossa fé, não tem a ver com respostas às orações, com milagres alcançados, com bênçãos derramadas. Então não me venha com essa de dizer, se você tiver fé, o milagre vem. Se você tiver fé, a bênção vem. Se você tiver fé, Deus vai responder. Pois Pedro teve tudo isso. Teve bênção, teve resposta, teve milagre. E ainda assim Jesus disse, homem de pequena fé. Não são essas coisas que determinam a fé. Então, quando o milagre não vem, não significa necessariamente falta de fé. Quando a bênção não é derramada, não significa necessariamente falta de fé. O que faltou a Pedro não foram essas coisas. O que faltou a Pedro foi... Se você entender isso aqui, você vai entender o que há de mais maravilhoso em todo o Evangelho. Aqui está a síntese do Evangelho. O que faltou a Pedro, sabe o que foi? Veja a experiência dele. Foi uma experiência extraordinária, sim ou não? Sim ou não? Quero ouvir. Sim. Teve bênção, sim ou não? Sim. Teve milagre, sim ou não? Sim. O que faltou a Pedro? Sabe qual foi o problema? É que tudo isso durou muito pouco. Durou muito pouco. O que faltou a Pedro foi perseverar. Perseverar. Uma experiência intensa, maravilhosa, extraordinária, durou muito pouco. Por isso Jesus disse,
homem de pequena fé. O que faz a sua fé grande aos olhos de Deus é a sua perseverança com Jesus. Você entende isso? A sua perseverança com Jesus. Vou dizer uma coisa aqui que tem gente que vai tremer na cadeira aí agora. Achar que eu estou falando heresia. Mas você vai entender que não é. O maior interesse do diabo na sua vida não é levar você ao pecado. Ah, mas como não, se ele é o tentador? Sim, ele é o tentador. Mas o grande objetivo dele não é levar você ao pecado. Sabe por quê? Porque ele sabe que a sua derrota não acontece quando você peca, diferente do que o que você pensa. Quando você peca, quando você cai, quando você falha, o que é que você faz? Ah, acabou tudo, fui derrotado, ah, eu sou um fracassado, ah, para mim não tem jeito, eu fracassei, eu fui derrotado. Derrotado coisa nenhuma, fracassado coisa nenhuma. O nosso maior problema não é o pecado. Não trema na cadeira. Não estou dizendo que o pecado não é o problema, estou dizendo que não é o nosso maior problema. Por quê? Porque para o problema do pecado existe uma solução pronta: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, é o ideal de Deus. Mas se alguém pecar, está derrotado, nada. Se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. A sua derrota, o seu fracasso não acontece quando você peca. Você só será derrotado quando você desistir. Agora, o inimigo de Deus, ele usa o pecado como um meio para levar você a desistir. Ele vem com a tentação, ele tem as artimanhas dele. Quando você cai em pecado, você acha que está derrotado. Ele sabe que você ainda não está derrotado. Mas aí ele se debruça sobre você. E aí ele começa. Agora é que vem a verdadeira tentação. A verdadeira tentação não é levar você ao sexo ilícito, não é essas coisas contra as quais você está lutando. Tudo isso aí são tentações intermediárias. Quando você cai, aí o diabo vem com a verdadeira tentação. Qual é a verdadeira tentação? Desista de Jesus. Ele sabe que você não está derrotado, porque a Bíblia diz: não há nenhuma condenação. Como é que diz o texto? Eu esqueci. Como é que diz o texto? Não há nenhuma condenação para quem não peca. É isso que diz o texto. Não há nenhuma condenação para quem é um cristão perfeito, que obedece tudo, que guarda tudo. É isso que diz o texto? Não. Porque não tem. Esse cidadão, essa cidadã não tem. Não existe. O texto diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Enquanto você está em Cristo, você está no caminho da salvação. Não estou aqui dizendo que Deus vai salvar você no pecado, mas definitivamente não é o pecado que vai tirar você do céu. Da mesma forma como não é a obediência que vai fazer você entrar no céu. Se alguém entrar no céu ou ficar fora dele, não tem a ver com o seu desempenho, com o seu comportamento, tem a ver com o seu relacionamento com Jesus. E aí o diabo vem e diz: desista, desista, desista. E eu estou aqui esta noite para dizer uma coisa para você. Estou trazendo um recado de Deus para você. Está me ouvindo? Recadinho de Deus para você. Não desista de Jesus. Não está na hora de voltar. Não é para voltar. Não é para voltar para o barco e voltar a pescar. Não. Você já entrou neste caminho. A promessa de Deus é: aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra está sendo feita na sua vida. Você tem as quedas, as falhas, os escorregões. Não é isso que determina salvação e perdição. Tem gente que pensa assim, né?
acorda de manhã, lê a Bíblia, faz uma oração, se sente perto de Jesus, e aí diz: Senhor, volta hoje que eu estou preparado. Na primeira esquina, solta um palavrão: Senhor, não volta hoje porque eu já estou perdido de novo. Mas aí vai orando, aí se sente perdoado: ah, Senhor, pode voltar hoje porque eu já estou salvo de novo. E no mesmo dia está salvo e perdido 10 vezes. Que salvação é essa? Que religião é essa que você vive? Essa religião é doentia. Você vai pirar com isso. Você vai desenvolver síndromes. Você vai ter problema emocional. Você vai precisar de psicólogo, de tratamento. Religião da culpa. Religião que está baseada no seu comportamento. Está errado. Você não ganha salvação e perde salvação de acordo com o pêndulo do seu comportamento. Esteja em Cristo. Enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Falhou, errou, filhinhos, temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, mantenha-se apegado a Cristo. E o processo vai acontecendo na sua vida. Processo de vitória, de mudança, de transformação, que vai durar quanto tempo? Sua vida inteira, até a volta de Jesus ou até que você descanse. Tudo que você tem que fazer é o quê? Não desista de Jesus. Não dá para voltar para trás. Não dá. Eu quero pedir que você renove a sua vida com Deus hoje. Você que estava desanimado, você que estava pensando em desistir de Cristo, porque você está olhando para si mesmo, está vendo que você não consegue, que você é fraco, está vendo que as tentações são grandes, e aí você vem desanimado, pensando em desistir. É o diabo dizendo: desista, desista, desista. Deus está dizendo: não desista. Não desista. Quero convidar você para renovar a sua vida com Deus e dizer assim: Senhor, reconheço que sou fraco, reconheço que tenho altos e baixos, mas eu quero continuar nesse caminho. Diga comigo: eu quero. Eu quero. Pedro vai cantar essa linda canção. Enquanto ele canta, a gente vai pensar e orar sobre isso. E o desafio qual é? Vamos sair daqui hoje à noite com a nossa vida completamente ancorada e renovada com o Senhor Jesus. Sua salvação não depende do que você faz ou deixa de fazer. Sua salvação depende de você estar em Cristo. Não desista de Cristo. Não está na hora de voltar. Vamos em frente. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja
está difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Pedro. Maestro Clevinho. Que talento maravilhoso. Eu quero terminar com oração, mas de maneira muito especial. Eu quero orar por algumas pessoas que eu não sei quem são. Imagino que algumas delas estejam aqui dentro desse auditório e que muitas estejam nos vários auditórios, nos muitos auditórios que estão acompanhando a programação. Eu quero terminar a programação de hoje fazendo uma oração especialmente por aquelas pessoas que ainda não tomaram uma decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus e você sente que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Eu quero saber se você quer crescer nessa experiência. Não vou chamar você para ser um membro da minha igreja agora, não vou chamar você para vir aqui se batizar, mas eu quero chamar você para você, com o gesto de se mover, de ficar em pé, você estará dizendo assim: eu quero mais, eu quero crescer nessa experiência. Eu tenho pelo menos uma pessoa aqui dentro que ainda não tem uma vida entregue a Jesus, não foi batizado ainda, mas que hoje quer dizer assim: eu quero mais, eu quero crescer nessa experiência. Quem é? Eu não consigo ver direito porque a luz está muito... Tem alguém que queira ficar em pé, dizer isso? Só entre essas pessoas. Aí, no auditório onde você está, na igreja onde você está, fique em pé no lugar onde você está. Demonstre com isso que você quer crescer no seu conhecimento de Cristo. E Deus tem uma bênção muito especial para você. Eu tenho pelo menos uma pessoa assim aqui, ou todo mundo aqui já tem uma vida entregue a Jesus, já é batizado, eu não sei. Tem pelo menos uma pessoa aqui que queira dizer assim: eu quero crescer nessa experiência. Tem? Você se importa em ficar em pé? Só ficar em pé no lugar onde você está. Tem mais alguém aqui? Evidentemente, eu imagino que a grande maioria, ou todos aqui, sejam membros da igreja. Mas aqui temos alguém, temos mais uma pessoa aqui. Olha aqui, a gente nunca sabe, né? Amém? Tem mais uma pessoa que quer dizer assim: eu quero crescer nessa experiência, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Mais uma pessoa. Você que está aí me acompanhando a programação pela internet, se você sente também esse desejo, se coloque em pé no lugar onde você está aí agora. Fique em pé, não tenha vergonha nesse momento. Se tem alguém do seu lado, ajude, dê a mão, levante junto.
Eu tenho mais uma pessoa, tem várias pessoas já aqui em pé. Tem mais uma pelo menos, não quero deixar ninguém de fora. Deus seja louvado pela decisão de vocês, viu? Deus tem muito mais para vocês, viu? Está me ouvindo aí? Deus tem muito mais para vocês. Amém, mais um aqui. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Isso aqui foi só um tira-gosto. O que Deus tem preparado para cada um de vocês, a gente está falando de coisas grandes na vida. E essa sua decisão vai fazer a diferença na sua existência e na existência da sua família. Mais pessoas ficando em pé aqui. Deus seja louvado por isso. E aí, você que me acompanha pela internet, tem mais alguém aí que quer tomar essa decisão também? Mais de Jesus na sua vida? Amém. Deus seja louvado por isso. Olha quanta gente. Quanta gente. Eu vou fazer a oração agora. Quem está sentado, permanece sentado. Só vai levantar quem quiser tomar essa decisão ao lado de Jesus. Mesmo durante a oração, você pode ficar em pé, porque Jesus tem muito mais para você. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Santo Deus, louvamos o Teu nome por Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em Cristo. Nós não queremos desistir. A nossa fé não é medida pelos milagres, pelas bênçãos, pelas respostas, por nada disso. A nossa fé é medida por nossa perseverança. Perseverar com Cristo com bênção ou sem bênção. Perseverar com Cristo com milagre ou sem milagre. Perseverar com Cristo com resposta ou sem resposta. Aí está o valor da nossa fé. E agora, Senhor, eu quero te apresentar esses que se colocaram em pé. Os que estão aqui dentro desse auditório e tantos outros que estão espalhados, acompanhando pela internet. Que o Teu Espírito fortaleça essa decisão. Que saiam daqui para iniciarem uma nova fase da sua vida, de estudo da Tua palavra, de conhecimento de Cristo. Muito em breve, segundo o Teu plano para cada uma, também sejam batizadas e tenham uma vida nas Tuas mãos. Que a Tua bênção repouse sobre cada um hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.